trabalhadores têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial. Começa agora Espaço Sintrafit, o encontro semanal do trabalhador têxtil no rádio. Espaço Sintrafit. Apresentação: Guilherme Puerari e Juvenal da Silva. Realização: Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial. Bom dia, pessoal. Está começando o nosso Espaço Sintrafit neste dia 22 de junho. Eu sou o Guilherme Puerari. Para apresentar juntamente comigo tem o meu amigo Juvenal da Silva. Bom dia, Juvenal. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Joyce Moser, que sempre cuida aqui do espaço da rádio, da programação da rádio, enfim, que tem um carinho aqui por todo o espaço. Bom dia a todos os trabalhadores, a trabalhadoras, a todos os aposentados e aposentadas que fizeram história aqui na região de Blumenau. Exatamente. Juvenal, para começar esse nosso Espaço Sintrafit, a gente sabe que no sábado agora, mais conhecido como dia 19 de junho, tiveram mobilizações, manifestações por todo o Brasil contra o governo Bolsonaro, né, pedindo vacina no braço e comida no prato. Tu participou? Como é que foi o movimento? Muitas pessoas participaram. O que o pessoal tá pedindo nesse momento? Por incrível que pareça, né, teve uma chuva bastante forte nesse sábado aqui no estado de Santa Catarina. Então ficou em dúvida que muitas pessoas se iriam ou não. Muitas mobilizações em cidades que estavam programadas foram canceladas por causa da chuva, mas em Blumenau teve manifestação pedindo vacina, pedindo comida, pedindo auxílio de R$600, participando ali vários sindicatos aqui da nossa região, movimentos sociais, partidos políticos, populares, enfim, que estão ali reivindicando a vacina para todos. Houve muita chuva, mas é um movimento que vem crescendo aqui no estado de Santa Catarina, vem crescendo no Brasil. Eu acho que está havendo uma politização maior das pessoas. Tem muitas pessoas queridas que estão saindo aí da caverna, né, para que possa vir para a rua manifestar. E a cidade também, aos poucos, está começando a apoiar esse movimento mais do que apoiava antes. Porque a cidade via que existia um movimento, mas era tudo muito tímido. Havia ali um sentimento de medo, e esse sentimento está indo embora agora. A gente sente que a região de Blumenau está a fim de dizer: olha, a gente quer vacina sim, a gente acredita na vacina, a gente acredita na ciência, e a gente acredita que para sair dessa temos que nos imunizar. Eu acho que esse é o caminho para sair dessa crise sanitária que a gente tem agora nesse momento. Houve um número considerável de pessoas, me assustou, né, porque uma chuva forte como aquela, muitas pessoas com capa de chuva, chapéu e guarda-chuva, e mesmo assim quiseram expressar ali a sua indignação com o que está acontecendo agora. Bato palmas para essas pessoas, e eu acho que esse é um movimento que deve continuar. As pessoas devem ir para a rua manifestar ali a sua opinião. E deixar bem claro aqui também, pessoas, todos que nos ouvem, é importante que todos falem o que pensam com responsabilidade, inclusive as pessoas que pensam diferente de mim. Não é errado pensar diferente de mim. Errado é desrespeitar o teu próximo. Ter a sua opinião própria, falar o que você pensa é importante, desde que você tenha a cabeça aberta todos os dias para aprender. Aprender com quem? Inclusive com quem pensa diferente de você. É importante, quando você posta uma foto na rede social, nem sempre a pessoa está querendo te atacar, não. Às vezes é só um ser humano que pensa de outra forma. Tá? Então, assim, agradeço aí a todas as pessoas que participaram da manifestação. Uma manifestação pacífica, uma manifestação informativa. Toda vez que você vai, é um grande aprendizado. Exatamente. É uma manifestação... se você votou nesse político que está arrependido, pode ir lá. Se você não votou e está arrependido, pode ir lá. Afinal, nós vivemos num país democrático, né, Juvenal? Isso aí. E não é só nesse governo, o outro que entrar, antes a gente também fazia, então não é especificamente contra um só. O que acontece é que a gente está observando
a precarização do trabalho, a necessidade do trabalhador brasileiro, a inflação aumentando, gasolina sendo reajustada todo mês. Isso a gente não pode ser conivente, né? E além disso, ainda a falta de vacina no braço do brasileiro, né? Quantas e quantas vidas foram perdidas porque lá em 2020 os representantes brasileiros não tiveram uma resposta, não foram capazes de dar uma resposta, né? E falando ainda em Covid, lembrar que o Brasil é o segundo país com mais mortes, são 500 mil mortes, com cerca de 211 milhões de habitantes. O Brasil é o segundo país a ultrapassar os 500 mil mortos. Está atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 328 milhões de habitantes e registrou 600 mil mortes em decorrência da Covid-19. A diferença, prestem atenção, a diferença é que lá 148 milhões de norte-americanos, ou seja, 45% da população, já estão imunizados. Juvenal, você sabe qual é a diferença de vacinados para imunizados? Vacinado é aquele trabalhador, aquela trabalhadora que já foi vacinado na semana passada, na semana retrasada, mas que ainda não teve aquele tempo. Tô falando aqui, tá? Sim. Posso estar errado, não tem nenhum problema aqui, né? Sim. Mas não teve aquele tempo para o corpo dela ficar totalmente imunizado. Que eu sei, essa vacina, não só a Coronavac, a Pfizer, as outras, a AstraZeneca, elas levam um tempo no teu organismo ali para deixar você... É isso? Mais ou menos. Quando a pessoa está vacinada, ela tomou a primeira dose. Quando ela está imunizada, ela se tomou a segunda dose. Então, só para lembrar que 45% dos norte-americanos estão imunizados, ou seja, já tomaram a segunda dose, ou que nem a vacina da Johnson, que é só uma dose única, né? Já aqui, apenas 24 milhões de brasileiros, ou seja, 11% da população foi vacinada, foi imunizada, na verdade. Não tem o que dizer, né, Juvenal? Simplesmente não foi comprada a vacina, não foi dada a resposta para a Pfizer. Isso influencia na economia, influencia nos estudos, influencia na nossa vida social, na nossa família e principalmente nos entes queridos que perderam. Eu perdi muitos amigos, né? Isso dói pra caramba saber que eles não tiveram acesso à vacina pelo descaso. E quantos casos a gente viu de cartazes que estavam ali, meu pai ou meu familiar, infelizmente perdeu a vida porque não teve a vacina. E ainda, falando sobre o governo, né? Infelizmente o que nós temos de governo é esse, então não tem como falar de outro. O presidente afirmou na última quinta-feira, mais conhecido como dia 17, durante a transmissão ao vivo, né, das suas lives, que para efeito de imunização contra o Covid, é mais eficaz contrair o vírus que se vacinar. Ou seja, ele quer fazer uma loteria. Quem tem sorte sobrevive, quem não tem, não sobrevive. Também conhecido como roleta russa. Roleta russa, isso daí, brincar de roleta russa. Você coloca uma bala no revólver, gira, né? Exatamente. E fica apertando para ver o que acontece. Eu vou ler aqui rapidinho para você prestar atenção e depois você faz as suas considerações, tá? Sobre a frase que ele falou aqui, ó, abre aspas. Eu já me considero, quer dizer, eu não me considero não, eu estou vacinado. Todos que contraíram o vírus estão vacinados, até de forma mais eficaz que a própria vacina, porque você pegou o vírus para valer. Então quem contraiu o vírus não se discute, esse está imunizado. A questão da vacina, né? Eu estou dando exemplo. Depois que a última pessoa se vacinar, eu me vacino, tá? Enquanto isso, eu continuo tranquilo na minha. Inclusive, encomendei um estudo para o ministro Queiroga da Saúde para desobrigar o uso da máscara, por quem porventura já tenha sido infectado ou vacinado. Quem está contra é negacionista, porque não acredita na vacina. Cara, uma vez eu vi o Romário respondendo ao Pelé de uma questão lá que eles tinham, que o Pelé calado era um poeta. Era um poeta, devia botar um sapato na boca. Para mim, isso resume o que esse cidadão falou aqui. A grande questão aqui é que todo e qualquer governante que está no poder, ele influencia, sim, várias e várias pessoas. E aqui acontece o mesmo, né? Tenho amigos meus que não querem se vacinar porque acreditam no presidente.
Estão desacreditando na ciência. Agora é bom lembrar... Desacreditando, né? Desacreditando. Imunização de rebanho. Gente, eu perdi amigos que morreram, que pegaram essa doença. Não dá para fazer essa loteria. Não dá para acreditar nisso. A gente só tem que acreditar numa coisa, na vacina. Se muita gente está querendo puxar aí para o lado da religião, né? Então vamos lá. Se Deus deu a inteligência para que nós pudéssemos usar a nosso favor, então por que não usar a inteligência para fazer uma vacina para que cure as pessoas? Né? Acho que está pegando muito isso agora, então é importante que se diga, né? A gente não é contra, em hipótese alguma, a religião por estar do lado da ciência, muito pelo contrário. Entendemos que as duas têm que andar de mãos dadas. Não, e tu observar que tem uma vertente falando que a vacina é para eliminar as pessoas. Não sei se tu viu, mas teve um youtuber que falou que o Eriksen, aquele jogador que tinha sofrido uma convulsão no campo, ele tinha tomado a vacina e a convulsão que ele teve foi em função da vacina. Cara, é de uma santa bobagem. Ele teve um ataque cardíaco, né? E como tinha 2 médicos no campo, acabou sendo atendido. E essa não é a primeira vez que acontece no mundo do futebol. Sim, não, mas eu tô colocando na relação que ele colocou, sim. Seria sobre a Covid, nada a ver, né, cara? Na verdade, foi a segunda vez que acontece dentro de um jogo. Sim. E lembrar o pessoal que antigamente o Juvenal já tomou mais vacinas do que eu, certamente. O Juvenal tem 65, né, Juvenal? 70. Quantos e quantas doenças foram eliminadas através da vacina? Rubéola, varíola, poliomielite, né? E nessas épocas a gente não tinha esse questionamento, quanto que é de eficaz, será que não é como é que se diz, um golpe para eliminar. Lembrando que um número gigantesco de vacinas veio da China. Sim, o que não vem da China? Nosso celular vem da China, o microfone vem da China, a mesa, o computador, tudo vem de lá, né? E o pessoal achando que a vacina é para eliminar metade da população. Fechou sobre esse assunto? Vamos lá. Vamos falar sobre ultratividade. Opa! Tu sabe muito bem o que é isso. E olha só, é uma notícia que a gente tem que ficar atento. Atenção, trabalhadores têxteis. Atenção, trabalhadores têxteis. Essa notícia aqui é importantíssima. Isso, exatamente. 5 anos depois de um pedido de vista, o STF começou a julgar na quinta-feira a ação sobre a chamada ultratividade dos acordos coletivos. É o princípio pelo qual cláusulas continuam válidas mesmo após passado o período do acordo ou convenção. Tá? Esse pedido, contrário à ultratividade, ou seja, quem entrou com essa ação não queria a ultratividade, veio de uma entidade patronal, né? Por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nessa ação, que está em ritmo lento, afinal passaram 5 anos, né? Essa confederação acionou essa ação em 2014 e apenas em 2016 o relator, o ministro Gilmar Mendes, se manifestou. Ele concedeu uma cautelar determinando, abre aspas, a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho. Muito bem, Juvenal. Essa questão é uma questão muito teórica, muito emblemática, né? Mas eu quero que tu fale para o trabalhador que está nos assistindo, que vai nos assistir, né? Porque esse vídeo chega em outras categorias, o que quer dizer ultratividade. Vamos lá então, os trabalhadores têxteis que nos assistem, mas também a trabalhadores, a Joyce Moser que nos assiste. O que acontece? Desde a nova reforma trabalhista, muitas leis vieram para prejudicar os trabalhadores. E uma delas, talvez uma das mais importantes, foi a ultratividade. Que bicho que é esse? Nada mais é do que todas as conquistas que a gente tem na categoria têxtil, que estão num livrinho, entendeu? Elas têm que ser renovadas todo ano. E para renovar todo ano, o patrão, o sindicato patronal também tem que concordar. E aí, meu amigo, você vai lá, o patrão não quer concordar que seja proibido a terceirização dentro da empresa.
Ela quer terceirizar, quer pagar um salário mínimo para os trabalhadores lá dentro. O patrão também não quer concordar que você, trabalhador experiente, que deu tanta riqueza dentro dessa empresa, tenha 18 meses de estabilidade quando está quase se aposentando. Você, guerreiro, que gerou tanto lucro para essa empresa, tem uma cláusula que proíbe você ser demitido antes de 18 meses. E tantas outras cláusulas que existem ali, que facilitam para você, trabalhador, que ajudam no seu dia a dia, e sim, tem ali uma consequência financeira também, como acompanhamento de filho ao médico. Tá? Então são várias conquistas, isso não é dado, isso nunca foi dado para ninguém. Essas cláusulas da convenção coletiva aqui de Blumenau, Gaspar e Indaial, é conquista dos trabalhadores. Só que todo ano tem que ser renovado e o patrão tem que concordar, o sindicato tem que concordar, o sindicato patronal. E faz 5 anos que eles não concordam. Além de dar 0 de aumento para você, trabalhador, 0 de aumento. Faz 5 anos que não tem um aumento real porque eles não concordam. Eles ainda querem tirar isso. Por isso, esse julgamento aqui ele é muito importante. Né? A gente está olhando ali com uma lupa, com olho biônico para ver o que vai acontecer. Não podemos botar esperança nas pessoas lá de cima. A gente acredita na luta dos trabalhadores. A vida inteira foi dessa forma e agora também não vai mudar. Mas não vamos deixar de acompanhar, não vamos deixar de informar os trabalhadores do que está acontecendo, seja bom ou seja ruim. O momento político ele está virando, ele está mudando ali. Isso é consequência do quê? Isso é consequência do povo na rua. Isso é consequência das manifestações que houveram sábado, debaixo de chuva. Então temos que aumentar essas manifestações. Direito do trabalhador não se mexe, direito do trabalhador se amplia. Essa deveria ser a regra. Tá? A outra atividade, ela mexe diretamente na tua questão salarial, trabalhador têxtil. Diretamente. Porque faz 5 anos que o sindicato não consegue, vai fazer 5 anos, o sindicato não consegue fechar a convenção, justamente porque eles querem tirar de você. Não é complicado entender isso, não é complicado. A questão é que esse sindicato aqui se nega a entregar direito de você, se nega, nós não podemos aceitar. Se tem um sindicato que aceita tirar seus direitos, ele que vai plantar alface. Não dá. E tirar direito seu, querido trabalhador, é mexer no teu bolso. Então, essa questão da ultratividade é uma palavrinha um pouco complicada, tá? Para dizer bem simples para você, quando existia ultratividade, todo ano os teus direitos eram automaticamente renovados. A única coisa que a gente ficava negociando era o teu aumento salarial. Mas agora ficou muito mais difícil para o sindicato. Que além do aumento salarial, tem todas as cláusulas também para negociar. E além do sindicato patronal querer tirar cláusulas que são dos trabalhadores, eles ainda querem fazer o quê? Colocar as deles. Estão ouvindo isso? Colocar cláusulas do patrão. Gente, é inadmissível isso. Não tem como nós, sindicato têxtil, que luta pelos trabalhadores, aceitar um absurdo desse. Não tem como. Então, por isso que o Guilherme falou aqui com tanta ênfase dessa questão da ultratividade. Vamos acompanhar de perto e manter você, trabalhador, informado. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Que nós vamos acompanhar e qualquer novidade nesse caso, a gente vai vir aqui na rádio, a gente vai fazer vídeo ou até mesmo um jornal para informar o trabalhador, porque é muito sério essa questão aí. E ainda falando sobre STF, esse negocinho que o pessoal quer fechar, né? Mas é a Suprema Corte Brasileira, tem uma ação lá no STF que pede a alteração dos juros que desde 1999 corrigem o FGTS, tá? E que historicamente elas ficam abaixo da inflação, implicando em 2 décadas de perdas para o poder de compra do dinheiro guardado. Juvenal, essa ação aí da revisão do FGTS está parada lá no Supremo, aguardando um parecer dos ministros,
mas eu gostaria que tu explicasse um pouquinho sobre essa questão de poder de compra, né, e a revisão do FGTS. O trabalhador pode ir lá no sindicato e questionar, falar contigo, falar com... o Rodolfo lá, né? Que atende lá de advogado nosso. Juliano? Juliano. Errei, o Rodolfo é de Gaspar. Não tem problema. Um abraço aqui pro Rodolfo, exato, que sempre nos ajuda. Eu ligo para um advogado, ele não pode atender, eu ligo pro Rodolfo. E assim vai, né? É gente boa, gente boa. Manda um abraço para ele. Tá mandado. Tá, explica aí sobre a questão da revisão do FGTS, então, para o pessoal, e que pode ir lá ligar pro nosso sindicato, que a gente vai tentar ajudar aí, né? É importante que todos os trabalhadores saibam que o Sindicato Têxtil entrou com uma ação coletiva para representar todos, eu disse todos, que tem carteira assinada, né? Ou seja, todo você trabalhador que nos assiste, nos escuta, que seja representado numa ação contra a Caixa Econômica, porque o seu FGTS está defasado desde 1999. Por quê? Antes ele era corrigido pela inflação. Depois ele passou a ser corrigido pela taxa referencial, a mais conhecida TR. Ou seja, o seu dinheiro ficou parado lá e não gera lucro nenhum, não gera dinheiro nenhum. Você perdeu muito dinheiro desde 1999. A gente foi lesado. A gente foi lesado de várias formas. A gente está falando aqui de muito dinheiro, meu e seu, que deixou de entrar ali na revisão do FGTS. Então o sindicato entrou com essa ação coletiva, mas nada impede que você, trabalhador, também entre como individual. Em Dayal, os trabalhadores vão lá falar com o advogado e entram também, traz a documentação, que é a carteira de trabalho, comprovante de residência. O mais difícil, o extrato analítico do FGTS, é uma coisinha chata pra caramba, né? E documentos básicos, a gente entra com uma ação para representar você. Ah, então eu vou ganhar dinheiro? Não sei. O trabalho do sindicato é representar você, trabalhador. Tá? Vamos conseguir ou não, a gente não sabe. Quando entra com uma ação na justiça, você pode ganhar, você pode perder. Agora é nossa obrigação representar você numa ação como essa. Exatamente. E além disso, lá no STF está rolando a revisão da vida toda, que é sobre a aposentadoria, né? Ela está empatada ainda, e também na última quinta-feira, mais conhecido como dia 17, o Supremo se reuniu para avaliar o projeto que reformula o cálculo de pensões e aposentadorias pelo INSS. A ação, em andamento há semanas, teve sua definição novamente adiada sobre solicitação da Previdência Federal. E olha só como é que está essa situação aqui da revisão da vida toda, que impacta as aposentadorias dos brasileiros. O projeto, o placar está empatado, tendo 5 votos a favor e 5 contra para aprovação dos reajustes. O responsável pela decisão de Minerva é o ministro Alexandre de Moraes, que mais uma vez solicitou o adiamento da decisão. Ou seja, a situação ali de revisão da aposentadoria dos brasileiros está na mão do senhor Alexandre de Moraes. Lembrando, né, Juvenal, que essa revisão da vida toda nada mais é do que uma forma de alterar o cálculo dos salários de aposentados e pensionistas vinculados ao órgão até 1994. Por quê? Antes disso, não é contado os salários, porque não era na mesma moeda, não era em real. Então, se for aprovada, cruzeiro novo, cruzado, tudo isso vai entrar na sua forma de cálculo da aposentadoria. Fechou sobre isso? Agora vamos falar mais uma vez aqui sobre dinheiro, que é importante, e essa daqui é uma notícia muito boa, muito legal, que é que trabalhadores estão deixando de sacar o seu abono salarial. A gente já trouxe essa informação aqui semana retrasada, mas é importante sempre lembrar, porque é um dinheiro do trabalhador aí que está esquecido lá na Caixa Econômica Federal, né? O abono salarial paga um salário mínimo, ou seja, R$ 1.100 por ano a trabalhadores formais com carteira assinada. Tá? Importante lembrar, Juvenal,
que os herdeiros dos trabalhadores que morreram também têm direito de sacar o abono, tá? O calendário atual do abono salarial do PIS/PASEP, para quem conhece como PIS/PASEP, estabelece um prazo de saque até o dia 30 deste mês. Então, tem 8 dias aí para efetuar esse saque, tá? Aí você vai me perguntar, Juvenal, quem tem direito ao abono salarial do PIS/PASEP? É preciso ainda que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2019, com salário médio de até 2 salários mínimos por mês, ou seja, R$ 2.200. Para saber se você tem direito e qual o valor, divida o valor do salário mínimo, R$ 1.100, certo, Juvenal? Dividido por 12, igual a R$ 92, certo? E multiplique pelo número de meses trabalhados. Por exemplo, se o Juvenal trabalhou um mês, ele vai receber R$ 92 de abono salarial. Se a Joyce trabalhou 2 meses, ela vai receber R$ 184 e assim sucessivamente. Tá? Quanto mais meses você trabalhar, se você trabalhou o ano todo, você ganha o 1.100. Se você trabalhou só um mês, você ganha R$ 92. Tá? Se o Juvenal não sacar, o valor acumula? Não, não acumula. Caso o Juvenal deixe de sacar o abono do PIS no prazo estipulado no calendário anual, que este ano é até o dia 30 de junho, ele tem 5 anos para solicitar o valor na Caixa. Tá? Depois desse prazo, o valor vai ser devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, conhecido FAT, e só poderá ser sacado posteriormente por meio de uma ação judicial. Quando o herdeiro pode sacar? Não precisa agendar a concessão de pensão por morte para requisitar o saque do PIS/PASEP, nem mesmo inventário. Assim que tiver a certidão de óbito e os demais documentos em mãos, já pode requisitar o benefício. Então, pessoal, lembrando aos trabalhadores aí, principalmente aos nossos trabalhadores têxteis, que quem recebe até 2 salários mínimos tem direito a esse abono salarial, tá? É só você ir lá na Caixa, levar os seus documentos e solicitar esse R$ 1.100. É isso, Juvenal? É isso, meu amigo. E para a gente se encaminhar aqui para o final do nosso espaço Intrafit, são 10 horas já. Lembrar que ontem, mais conhecido como dia 21 de junho, foi o Dia Mundial de Controle da Asma, tá? Que é uma doença que se caracteriza por uma inflamação crônica das vias aéreas, não tem cura, infelizmente, mas pode ser controlada com a ajuda de uma dieta saudável, tá, Juvenal? E alguns alimentos que amenizam os sintomas da asma são verduras, legumes, frutas, grãos integrais, peixes, azeite de oliva, que ajudam no controle da asma, tá? Aí você deve estar me perguntando, mas quem cuida quem faz o tratamento da asma? Sabe me dizer? Quem faz o tratamento da asma? Quem tem asma? O especialista que faz o tratamento da asma. O especialista não, essa não sei. Essa me pegou. Não sabe, né? Não sei. Ele mexe com carro também. Mecânico? Não. É bem podre essa piada. Pneumologista. Pneu. Nossa, que ele ruim, não né? mexe com carro, ele mexe com... Não, mas se eu falo que ele mexe com pneu, já ia dar de cara, né? Pula. Foi ruim, né? Foi ruim essa piada, tudo bem. Bom, quem auxilia no tratamento da asma é o pneumologista. E no nosso sindicato, o Sintrafit, nós temos alguns conveniados, entre eles o Celso Jânio Moscores, que atende lá em Dayal, na rua Comendador Henrique Vanck, no número 33331929. Também nós temos a Clínica de Medicina de Pomerode, que atende na rua Hermann Weg, no número 2727, mais conhecido lá como é o hospital, né? No número 33870419. Nós temos aqui em Blumenau o Hospital do Pulmão, que é aqui na rua Engenheiro Paul Werner, no número 1141. O telefone de lá é o 3037 7099. E na Pulmoclínica, também aqui em Blumenau, na rua Dr. Armando Odebrecht, número 70, no 7º andar,
Pneumologista. A Japa mandando ali. E a Pulmoclínica atende no número 3322-6808. A Japa é a única que falou certo, né? Pneumologista. Falou certíssimo. Fechou, Juvenal? Fechou. Era isso que nós tínhamos para falar aí sobre o nosso Espaço Intrafit de hoje. Lembrando que um dos principais assuntos que nós falamos aqui foi sobre a ultratividade, né? E se nós tivermos qualquer novidade nesse caso, seja a favor ou contrário aos interesses dos trabalhadores, a gente vai informar todos vocês. Fechou? Fechou. Agradecer aqui a todos que nos acompanharam, que vão nos acompanhar ainda. Exato. Agradecer mais uma vez a Joyce, que nos atende aqui na rádio, né, que nos recebe Exatamente. aqui na rádio. Mandar um abraço especial a todos os trabalhadores da Karsten, aos queridos trabalhadores da Karsten, nosso carinho, o nosso abraço. Com certeza. Tá, eu vou mandar um abraço aqui para a Japa, que estava acompanhando nós aqui. O Antônio Oliveira, que acabou de chegar, mandou um bom dia. Quem mais estava aqui? A Dona Ivone. Conhece a Dona Ivone? Conheço. Dona Ivone, gente boa. A Sueli Petri também estava falando aqui sobre a questão do desemprego, falta de vacina, falta de comida, enfim. Muito triste com toda essa situação hoje. Exatamente, Sueli, concordamos. Mandar um abraço aqui para a Olda, para a Fabi Capucci, que mandou um firmes, e para a Joyce Moser, que estava nos auxiliando com o vídeo e com a qualidade do som. Pessoal, nós vamos voltar na próxima terça-feira que vem, mas este vídeo já vai ficar disponível daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube, no nosso aplicativo e no nosso site. Fechou? Fechou, então. Até semana que vem, um grande abraço, fiquem todos na saúde e na paz até terça que vem. Valeu! Tchau!